Senhor de Deus e Pai, rogamos aqui pela Tua presença maravilhosa. O Senhor venha falar através da vida do Teu Filho, que o Teu Espírito Santo já está aqui. Que venha usar o Teu Filho de uma forma sobrenatural a tocar os nossos corações como igreja, mas também como indivíduos, Senhor. O Senhor conhece as nossas necessidades, o Senhor conhece os nossos limites e o Senhor sabe o que precisamos ouvir. Por isso pedimos nesta noite que o Senhor venha trazer aquilo que gostaríamos de ouvir, mas aquilo que precisamos ouvir. Como tua igreja, Senhor, e como teus filhos, Senhor, assim te pedimos, Senhor. Usa poderosamente tudo aquilo que venha querer se manifestar contrário à tua palavra, Senhor. Seja na forma de incredulidade, Senhor. Seja qualquer outra maneira, seja repreendida neste momento. Em nome do Senhor Jesus, que o nosso Espírito esteja na tua presença esta noite, Pai, para ouvir a tua palavra, Pai. Tem liberdade de agir entre nós. Assim te rogamos e te agradecemos em teu poderoso nome, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Amém. Boa noite, igreja, graça e paz. Pode se assentar, querido. Para mim é uma alegria muito grande, uma honra muito grande estar aqui com vocês nessa noite. O ano passa muito rápido, né? E quando a gente menos espera, já está no final do ano. E eu não queria terminar esse ano sem antes vir aqui e ver o rosto de cada um de vocês, porque vocês são muito queridos, vocês são muito amados, né? E eu trago aqui saudações da minha casa, da minha família, trago saudações da igreja de Ucaite, né? Os irmãos mandam saudação a cada um de vocês. E eu estou muito feliz de estar aqui com vocês. E faz tanto tempo que eu não venho aqui que eu não lembro que isso aqui era tão alto desse jeito. É a gente que fica encolhendo com a idade. Rapaz, como isso aqui é alto. Mas amém, é um privilégio muito grande estar aqui com vocês. Eu queria compartilhar com vocês a palavra do Senhor, que está no Evangelho de Lucas. Evangelho de São Lucas, capítulo de número 19. O versículo de número 11 em diante. Fala sobre a parábola dos 10 servos e das 10 minas. Evangelho de Lucas, capítulo de número 19, verso de número 11. Nesses últimos dias eu tenho pensado, né, diante de um ano tão abençoado que nós tivemos esse ano, um ano que nós tivemos muita palavra, muitas reuniões, vários seminários, vigília, gente de fora vindo pregar para a gente, encontro e tantas outras coisas que nós tivemos. Eu fiquei pensando, o que mais nós precisamos aprender, o que mais nós precisamos ouvir, quem mais de fora tem que vir para tocar nossa vida e nos abençoar, de tal forma, de tal maneira que a gente possa romper em fé, né? A gente possa quebrar limites e barreiras. Diante de tanta palavra, de tanto ensinamento, de que mais nós precisamos aprender e ouvir? Foi então quando o Senhor me levou a esse texto da palavra de Deus, que ele nos mostra aqui o funcionamento do reino de Deus. Porque muitas vezes nós recebemos palavra, ensinamento, recebemos oração, recebemos direção para a nossa vida, recebemos profecia, e mesmo assim a nossa vida parece que ainda não vai, parece que ela ainda não anda. E nessa parábola aqui que Jesus ele fala, ele nos traz assim uma chave para a nossa vida, uma chave que pode desencadear grandes vitórias na nossa vida, uma chave que vai trazer assim rompimento de muitas limitações na nossa vida. Porque muitas vezes eu olho para a igreja do Senhor Jesus e eu vejo que a igreja ela olha para Deus esperando que Deus venha fazer algo por ela, quando tem muitas situações que o próprio Deus, ele olha para a sua igreja e fica esperando que a sua igreja venha fazer algo para que então ele possa se mover com poder, sinais, prodígios e maravilhas. E aqui é onde nós entramos num certo impasse, porque Deus ele espera algo de nós, e nós de repente olhamos para Deus, esperamos algo dele, e fica Deus e nós esperando
um pelo outro. E de repente ninguém faz nada. E de repente nisso nada acontece. E de repente nisso você até mesmo se frustra, achando que Deus não quer fazer, achando que Deus não se importa, ou de que Ele não quer intervir na sua vida. Mas aqui, através dessa parábola, Jesus nos traz um grande princípio acerca do reino de Deus. Como o reino de Deus ele se move, como nós acionamos o reino de Deus ao nosso favor, como nós alcançamos e tocamos o reino de Deus, os seus benefícios para as nossas vidas. Amém? O texto da palavra de Deus começa dizendo da seguinte forma: e ouvindo eles essas coisas, ele prosseguiu e contou uma parábola, uma história, uma ilustração, que traz aqui um grande ensinamento. Porquanto estava perto de Jerusalém, e cuidavam que logo se havia de manifestar o reino de Deus. O reino de Deus se tornou uma realidade quando o Senhor Jesus ele morreu e ele ressuscitou ao terceiro dia. Foi então exatamente nesse momento que ele implanta o reino de Deus na terra. Todo aquele que entrega a sua vida de coração realmente para o Senhor Jesus, o reino de Deus vem morar nele, o reino de Deus vem habitar nele, e o reino de Deus, o reino dos céus, pertence a ele. Amém? Não adianta você tentar viver no reino baseado em regras de um outro reino. Isso nunca vai funcionar. Só que nós sempre estamos tentando mover o reino de Deus dessa forma, dessa maneira. O reino de Deus tem as suas leis, o reino de Deus tem os seus princípios, e para que o reino de Deus seja realmente de bênção para a sua vida, você precisa entender como que ele funciona. Não adianta você viver no Japão com regras do Brasil. Não adianta você viver no Japão com regras das Filipinas, ou do Peru, ou de um outro país. Não vai funcionar. Simplesmente aqueles benefícios que estão destinados para você nessa nação, se você usar leis totalmente diferentes, você não vai ser beneficiado, você não vai ser abençoado. Ainda que você esteja morando nesse país, mas se você estiver usando regras erradas e princípios errados, você não vai ser abençoado. Da mesma forma, da mesma maneira acontece conosco. Nós entramos no reino de Deus, o reino de Deus entrou em nós, mas de repente nós não estamos desfrutando dos benefícios desse reino. Por quê? Porque nós estamos usando às vezes princípios errados e leis erradas, e achando que então de repente nós vamos ser abençoados. Mas aqui Jesus ele vem desvendando como o reino de Deus ele funciona. Ele diz aqui no verso número 12: e disse: pois certo homem nobre partiu para uma terra remota a fim de tomar para si um reino e voltar depois. Aqui o Senhor Jesus está falando dele mesmo. Esse homem nobre aqui que Jesus está se referindo a ele mesmo e a sua missão. Ele diz que esse homem ele veio estabelecer um reino, tomar um reino para si, e depois ele iria se ausentar, mas que depois ele iria voltar. Aqui diz muito claro, voltar depois. O Senhor Jesus ele vai voltar. O Senhor Jesus ele vai aparecer novamente. O Senhor Jesus vai vir nos buscar para nos levarmos para Ele para todo sempre. Amém? Amém. Só que enquanto isso não acontecer, aqui ele diz o que eu e você nós temos que fazer para que o reino de Deus possa nos abençoar de uma forma fantástica, de uma forma formidável. Ele diz aqui no verso número 13: e chamando 10 servos seus, deu-lhes 10 minas e disse-lhes: negociai até que eu venha. Tem muitas pessoas que gostam dessa palavra aqui, né? Negociar, né? Mas quando Jesus aqui, ele chama 10 discípulos e dá a cada um dele algo para fazer, ele diz assim para cada uma dessas pessoas: negociar até que eu venha. O negociar aqui até que eu venha não está dizendo assim para você vender o seu dom, não está aqui dizendo para você vender suas oportunidades, vender os seus talentos, vender o seu chamado, vender o seu ministério. Não está se referindo nesse sentido de você passar nos cobre aquilo que Deus está te dando, a oportunidade que Ele está te dando. Mas quando Jesus ele fala assim: olha, eu chamei cada um de vocês e dei algo a cada um de vocês, conforme a capacidade de cada um de vocês. Ele diz assim: eu espero que vocês façam algo com aquilo que eu dei para vocês até o dia de eu voltar. Esta mesma parábola é contada por Mateus. E Mateus ele fala que Jesus chamou um e deu a 5, chamou outro e deu a 3, e chamou um e deu 1. A verdade é que Jesus chamou cada um de nós e deu algo para cada um de nós, conforme a nossa capacidade.
Preste muito bem atenção nisso. Você tem uma capacidade que só Deus conhece que você tem. E dentro dessa capacidade, Deus nos deu um chamado, Deus nos deu oportunidades, Deus nos deu habilidades, dons e talentos. E Ele diz assim: isso que eu dei para você, até o dia de eu voltar para te buscar, eu quero que você faça algo com isso. Eu quero que você trabalhe com isso. Eu quero que você exercite isso. Eu quero que você mova isso na sua vida. Esse é o sentido da palavra negociai até que eu venha. Até o dia dele voltar. Ele quer encontrar eu e você fazendo alguma coisa com aquilo que Ele nos deu. Seja uma oportunidade, seja uma habilidade, seja ministério, seja lá o que for. Tem algo que Deus te deu e Ele espera que você se mova nisso até que Ele venha. Amém? Ele segue dizendo, verso número 14: mas os seus concidadãos aborreciam-no e mandaram após ele embaixadores, dizendo: não queremos que esse reine sobre nós. Aqui Jesus mostra que existe uma facção contra o reino de Deus. Existe uma oposição contra o governo de Deus. Existe aqui pessoas que não aceitaram, não receberam o reino de Deus e se tornaram, na verdade, resistentes a esse reino. Jesus ele disse: vocês vão enfrentar dificuldades no mundo. No mundo tereis aflição, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Amém? Jesus nos deu algo, queridos. E Ele espera que nós venhamos fazer algo com isso que Ele nos deu. Mas Ele está dizendo aqui: no mundo onde vocês estão, vocês vão enfrentar obstáculos, vocês vão enfrentar resistência. Não vai ser tão fácil assim. Vai haver lutas, vai haver contratempos. Mas Ele diz assim: eu espero que, mesmo com os contratempos, mesmo você enfrentando dificuldades, Ele espera que você negocie, trabalhe, exercite aquilo que Ele te deu até o dia dele voltar. Amém, queridos? Ele segue dizendo aqui no verso número 15: e aconteceu que, voltando ele, depois de ter tomado o reino, disse que lhe chamassem aqueles servos a quem tinha dado o dinheiro, para saber o que cada um tinha ganhado negociando. Aqui Jesus ele volta, e no que quando ele volta, ele diz que ele chama cada um para estar diante dele, para prestar conta do que ele fez com suas oportunidades, talento, com sua vida, com seu ministério, com seus dons. Todo homem estará um dia diante deste Deus para prestar conta daquilo que ele fez com a sua própria vida. Cada um de nós, crentes e descrentes, todos nós um dia estaremos diante desse Deus, ao qual Ele vai pedir de nós, queridos, uma satisfação, vai pedir de nós conta daquilo que nós fizemos com a nossa vida, das oportunidades que Ele nos deu, das habilidades que Ele nos deu. Ele vai chamar cada um de nós, queridos, para saber o que nós fizemos com aquilo que Ele nos deu. E Ele costuma dizer aqui, negociando. Preste bem atenção nessa palavra, negociando, ou seja, exercitando, aplicando, usando aquilo para a sua própria vida. Verso número 16, aqui então começa as pessoas prestarem conta daquilo que elas fizeram. E veio o primeiro dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 10. E ele lhe disse: bem está, servo bom, porque no mínimo foste fiel, sobre 10 cidades terás autoridade. Vem o primeiro diante dele, e ele presta conta do que ele fez. E a Bíblia fala assim, queridos, que na ausência do Senhor, ele trabalhou com aquilo que Deus havia colocado nas mãos dele. Ele não perdeu tempo com aquilo, ele não escondeu aquilo. A Bíblia fala aqui que ele trabalhou com aquilo que ele tinha, e conforme ele foi trabalhando com aquilo que ele tinha, aquilo foi multiplicando, aquilo foi sendo acrescentado, aquilo criou forma, aquilo se multiplicou na vida dele. É isso que Jesus ele espera de mim e de você, que a gente venha trabalhar com aquilo que nós temos nas mãos. Não importa se é 10, não importa se é 5, não importa se é 3, não importa se é 1. Jesus ele espera que eu e você venhamos fazer alguma coisa com aquilo que até mesmo nós consideramos ser pouco, ser insuficiente. Porque quando você começa a trabalhar com aquilo que você tem ao seu alcance, naquilo que Deus te deu,
isso vai ter vida, isso vai multiplicar, isso vai começar a ser mais acrescentado ainda. Ele diz assim: servo bom e fiel, porque foste fiel no muito, sobre 10 cidades terás autoridade. Aqui nós aprendemos algo poderosíssimo. O Senhor espera que você faça alguma coisa. A partir do momento que você começar a fazer alguma coisa, na ausência dele, porque essa parábola fala aqui que o Senhor deu a cada pessoa algo e se ausentou para um lugar longe. Ele não está presente, ele está num lugar longe, esperando que cada um de nós façamos alguma coisa com aquilo que nós possuímos. E ele está dizendo aqui: e se você for fiel nesse pouco que você acha que é insuficiente, vai crescer, vai multiplicar, e quando eu voltar, eu vou te recompensar ainda. E a recompensa aqui, que Jesus nos mostra, é autoridade sobre 10 cidades. É isso que está escrito na sua palavra? Aqui, queridos, nos mostra a recompensa dos justos. Aqui nos mostra, queridos, que o Senhor, Ele vai dar a cada um de nós aquilo que nós realmente merecemos. E aqui, queridos, Ele está dizendo assim: olha, quando eu voltar, porque você usou aquilo que eu te dei, eu vou te dar 10 cachorrinhos para você cuidar lá no reino. Não está dizendo aqui que você vai ter 10 carros para você tomar conta. Aqui não está dizendo que você vai ter ali 10 pés de mandioca. Não, 10 cidades. Pelo que eu saiba, Sul é uma cidade, Yokkaichi é uma cidade, Suzuki é uma cidade. Jesus está dizendo aqui, ó, porque você foi fiel nessa vida, com as oportunidades que eu te dei, com os dons que eu te dei, com as habilidades que eu te dei, porque você trabalhou com isso, porque você se moveu com isso. Quando eu voltar, por você ter se exercitado nisso, eu vou confiar você, que você cuide, que você lidere, que você domine sobre 10 cidades. 10 cidades. Quando nós olhamos para esse texto da palavra, que nós começamos a entender que o que nós vivemos nessa vida nada mais é do que um teste, uma prova, aonde você vai se movendo, onde você vai se exercitando, você vai ganhando habilidade, você vai ganhando graça, você vai ganhando destreza, você vai ganhando autoridade para o mundo que há de vir. Por isso que ele fala: se você for fiel nessa vida, no pouco que você acha que você tem, quando eu voltar, você vai estar habilitado a tomar conta de coisas muito maiores ainda. Amém, queridos? Vocês estão preparados? Por isso que tem provas que vêm sobre mim, sobre você, que a gente não entende. Que às vezes a gente pensa que Deus está contra nós, mas não é, queridos. É que você recebeu algo de Deus e Ele espera que você trabalhe com isso até que Ele venha. Mas Ele diz aqui no verso de número 16: existem concidadãos que vão nos aborrecer. Vai ter oposição, vai ter resistência. Mas se você continuar trabalhando com aquilo que Ele te deu, isso vai crescer, você não vai perder, vai criar vida, vai multiplicar. E quando Ele voltar, você vai ser abençoado com mais ainda. Amém? Verso número 18: e veio o segundo dizendo: Senhor, a tua mina rendeu 5 minas. E a este disse também: sê tu também sobre 5 cidades. Você vê aqui que o segundo se apresenta diante do Senhor e ele também fez alguma coisa com aquilo que Deus havia deixado para ele fazer. Ele não ficou inerte, ele não ficou parado, ele não ficou dormindo no sofá, ele não ficou esperando por Deus, mas aquilo que Deus havia confiado a ele, ele trabalhou com aquilo. E na sua capacidade com que ele trabalhou com aquilo, rendeu também 5 minas. E o Senhor também se agrada dele e diz para ele assim: olha, você também, por ter feito alguma coisa, por ter agido, por ter se movido, as coisas na sua vida se multiplicaram e também você vai herdar 5 cidades. Poder, autoridade vão ser nos confiados mais ainda quando o Senhor nos encontrar fazendo aquilo que nós podemos fazer nesta vida. Amém? Verso de número 20. E veio o outro dizendo: Senhor, aqui está a tua mina, que guardei num lenço. Quando eu leio esse versículo aqui dessa terceira pessoa, se colocando diante do Senhor e dizendo assim: Senhor, aquilo que eu recebi, eu peguei, coloquei num lenço, dobrei direitinho
e guardei. Ele guardou. Só que a ordem do Senhor não era guardar. A ordem do Senhor para os seus servos era negociar até que eu venha. A ordem do Senhor era simplesmente, olha, faça alguma coisa com aquilo que eu entreguei para você, porque no momento que você fizer alguma coisa com aquilo que eu entreguei para você, você não vai perder nada. Isso vai crescer e vai ser te acrescentado mais ainda. Mas aí chega este homem aqui dizendo que ele não teve nenhuma atitude com aquilo que Deus havia dado para ele, entregado para ele. Ele simplesmente guarda aquilo. E quando eu leio que ele guardou aquilo, significa que ele ficou parado, não fazendo nada, esperando em Deus. Não era para guardar, não era para ficar esperando em Deus, era para fazer alguma coisa com aquilo. Mas ele não fez. Ele vai e ele apresenta uma desculpa diante do Senhor. E a desculpa está aqui no verso de número 21. Porque tive medo de ti. A maioria de nós, queridos, nós paramos a nossa vida, não fazemos algo, porque o medo às vezes nos paralisa. O medo às vezes nos domina. O medo às vezes nos escraviza. O medo ele traz emoções, sensações, ideias absurdas sobre a nossa vida. O medo ele é a fé ao contrário operando a nossa vida. A fé traz bênção. A fé nos enriquece. A fé nos leva para mais perto de Deus. O medo tem o mesmo poder também, só que de fazer coisas ao contrário. O medo não atrai bênção, o medo atrai relâmpagos e raios sobre a nossa cabeça. Quando você está debaixo de um espírito de medo, você chega numa esquina, um raio cai na sua cabeça. Quando você dá mais um passo, cai outro raio. Quando você vai para uma outra esquina, você é atingido por mais um raio. Tudo vem parar em você. Você se torna um verdadeiro para-raio de coisas ruins. Mas a palavra de Deus fala que o Senhor não nos deu um espírito de medo, amém? Mas o medo ele sempre aparece, o medo sempre vai estar presente. E toda vez que o medo aparece, gente, na palavra de Deus, você vê que nada acontece. Toda vez que surge o medo, você vê Deus fica aonde Ele está, os homens ficam prisioneiros, nada muda, nada acontece. Tem muita coisa, queridos, que a gente não faz, não é porque a gente não quer. Tem muita coisa que a gente não faz, que a gente nem entende por que a gente não faz. Mas é porque, na verdade, nós estamos à mercê do medo. Do medo. É muito difícil o homem chegar e confessar os seus medos. É muito difícil. Olha, eu tive medo de casar com aquela garota, por isso que eu não casei com ela e tal, tudo, né? Eu tive medo de viajar porque eu não sei ler as placas, né? Então, quando a esposa chama para passear, ele simplesmente fala assim, não quero. Eu não gosto de passear. É que ele tem medo de se perder, né? Ele tem medo de perguntar, tem medo de pedir ajuda, tem medo de se humilhar, tem medo de se arrepender. Aí toda vez que a gente cede ao medo, nada acontece, gente. O talento fica guardado, o talento fica escondido, nada nos é acrescentado. Porque tive medo de ti, que és homem rigoroso, que tomas o que não puseste e colhe o que não semeaste. Isso aqui é o que ele fala diante de Deus. Essa é a desculpa que essa pessoa apresenta diante de Deus, vamos dizer assim, no dia do julgamento dele, no dia do juízo dele. Ele vem se justificando, ele se coloca diante de Deus assim como um pobre coitado, como miserável, como alguém assim que não pôde fazer absolutamente nada com aquilo que Deus havia dado para ele. Só que quando você olha aqui para a desculpa que ele dá, isso aqui é verdade. Você já parou para prestar atenção nesse texto? O que esse homem está falando diante de Deus? Será que realmente isso é verdade, gente? Ele está dizendo aqui que Deus é terrível. Ele está dizendo aqui ó, que tu és homem rigoroso, que toma o que não puseste. Será que isso é verdade? Que Deus é contra nós, que Deus é um Deus terrível, que vai nos chamar diante da presença dele para nos castigar? Não é. Ele vai nos chamar diante da sua presença para nos abençoar.
Conforme diz a sua própria palavra, que o Senhor Jesus ele diz assim: quando Ele vier, eu vou trazer comigo a sua recompensa. Porque Deus não está contra nós, Deus ele é por nós. Mas alguns de nós, por alguma certa razão, achamos que Deus é um Deus mau, que é um Deus rigoroso, que é um Deus que sempre está bravo com a gente, sempre aborrecido com a gente, que nunca se alegra com nada que a gente faz, e nada disso é verdade. Essas sensações, essas ideias que nós temos de que Deus é mau, que Ele é rigoroso, que Ele é rígido, isso, aquilo, outro, vem do medo. Vem do medo. Porque só a fé verdadeiramente em Jesus te revela o Pai como Ele é. Mas quando você se rende ao medo, você começa a ter ideias de que Deus, Ele vai cobrar de você algo que Ele não te deu, oportunidades que Ele não te deu, habilidades que Ele não te deu, talentos que Ele não te deu, quando isso na verdade não é verdade. Aqui Ele está dizendo que Deus cobra algo de um lugar ou de alguém da onde Ele não deu nada. Será que isso é verdade? Porque quando você olha aqui para o versículo passado, ele recebeu um talento. Ele recebeu algo de Deus, sim. Deus não deixou de dar algo para ele, não. Deus deu algo para ele, sim. Só que em vez de ele ir para frente, trabalhar com aquilo, ele guardou e ficou esperando Deus fazer algo. E Deus ficou olhando para ele, esperando que ele fizesse algo. O tempo passou, nada aconteceu. É aqui onde nós muitas das vezes paramos, queridos. Deus deu a cada um de nós algo. Você pode chamar isso do que for. Ministério, habilidade, dom, talentos, oportunidades, dinheiro, recursos, saúde. Deus concedeu a cada ser humano uma oportunidade. E Ele quer que a gente use bem essa oportunidade até o dia que Ele venha. Ele não quer que a gente esconda nada ou que a gente fique esperando que Ele faça todo o trabalho. Porque o erro desse rapaz aqui foi que ele achou que por causa do medo, talvez ele ia perder aquilo, talvez aquilo não ia dar certo. Então ele ficou à mercê do medo e não da fé. Então o tempo passa, ele não acha, não faz nada. Ficou só uma espera. E quando chega o tempo de prestar conta, ele está com a mesma coisa. Não diminuiu, não perdeu, mas nada foi acrescentado. E olha só o que o Senhor diz aqui para ele no verso número 22. Porém, ele lhe disse: mau servo, o Senhor não gostou da atitude, o Senhor não gostou da inércia, o Senhor não gostou do que ele fez. Pela tua boca te julgarei. Ele está dizendo: olha, você vai ser julgado por aquilo que você está me falando, né? E aqui hoje nós temos que prestar atenção, queridos, naqueles momentos difíceis da nossa vida, onde você talvez não esteja compreendendo o agir de Deus, o mover de Deus, e você começa a falar um montão de coisas. Eu sei que na hora do nervosismo a gente fala uma porção de coisas, mas às vezes essa porção de coisas que a gente fala vai sabotar, gente, a pouca oportunidade que a gente está tendo, o dom que a gente está tendo, a habilidade que a gente possui, os talentos que a gente tem. Às vezes vai ser sabotado, gente, pela nossa declaração. Porque o que ele declara aqui, gente, não é a fé. O que ele declara aqui é puramente o medo que ele tem, que não é nem verdade. Pelo medo dele, Deus é monstruoso. Pelo medo dele. E o medo, ele traz essas sensações que não são verdades, né? Quantos de nós já ficamos às vezes presos à mercê do medo? Diz isso para aquela pessoa. Fala isso para aquela pessoa. Não, eu não sei falar Nihongo. Você sabe sim. O tanto de tempo que nós estamos no Japão, a gente sabe falar alguma coisa. Aí a gente não fala porque temos medo de falar errado. Temos medo da pessoa pensar alguma coisa de nós. Temos medo de ser julgado. Tem medo que alguém venha debochar de nós, principalmente nossos filhos que estão na escola, né? Vira para nós e fala assim: não acredito que você está falando desse jeito. Aí nós vamos ficando à mercê do medo. E porque nós estamos com medo, até o pouco que a gente tem, a gente vai perdendo. Não é Deus que tira,
Não é Deus que castiga, mas é o nosso medo, gente, que vai subtraindo as coisas da nossa vida. Serve o mal, pela tua boca te julgarei. Presta atenção, querido, com a sua boca. Presta atenção naquilo que você diz, naquilo que você fala. Presta atenção. Sabias que eu sou homem rigoroso, e que tomo o que não pus, e cego o que não semeei. Aí Deus diz para ele assim: se você está me dizendo que eu sou tudo isso, por alguma razão, por alguma questão, que eu sou um Deus rigoroso, que eu sou um Deus sinistro, que eu sou um Deus implacável, ele diz aqui no verso número 23, porque não pusestes, pois, o meu dinheiro no banco, para que eu vindo exigisse com juros. Aí Deus, ele chega numa conclusão com ele. Deus chega para ele e diz assim: se você acha isso, se você pensa isso, se você imaginou isso, se você disse isso, e se foi por uma questão de medo que você não teve menor atitude, ele diz assim: pelo menos, você deveria ter pegado aquele dinheiro e colocado no banco, para que quando eu viesse, eu encontraria os juros. O que Deus diz para ele aqui, queridos, é que dentro da possibilidade desse homem, mesmo possuindo medo, mesmo achando que o que recebeu é muito pouco, mesmo talvez pensando que não tenha habilidade para fazer alguma coisa com aquilo que Deus deu para ele, o Senhor Deus chega para ele e diz que ele tinha condição sim de fazer alguma coisa com aquilo. Ou seja, por mais que a gente tenha medo, por mais que a gente pense alguma coisa, por mais que a gente imagine alguma coisa, Deus, ele olha para mim e para você e ele sabe que eu e você temos condição de fazer alguma coisa sim. Dá para fazer alguma coisa sim. Não é verdade que nós não podemos fazer nada. Porque se esse cara, se esse servo realmente era verdade que ele não podia fazer nada diante do medo, o Senhor Deus teria justificado ele. O Senhor Deus não teria falado para ele da possibilidade que ele havia de fazer algo. Se realmente ele tinha medo, e esse medo realmente era paralisante a ponto de ele não conseguir fazer nada, o Senhor Deus ia chegar para ele e dizer assim: rapaz, você estava com muito medo mesmo, hein? Eu vi você lá embaixo, você tinha tanto medo que você não fazia absolutamente nada. Judiação, hein? Tadinho de você. Os outros conseguiram fazer alguma coisa, mas você, rapaz, pobre coitado de você, seu miserável. Puxa, a vida foi difícil para você, e você ficou todo o tempo vivendo com medo, debaixo de opressão, achando que não podia fazer nada. Coitadinho de você. Vem pra cá. O papai agora vai cuidar de você, não vai deixar ninguém te relar. Seu pobre coitado, seu miserável. Se isso fosse verdade, o Senhor não teria confrontado ele. Se isso fosse realmente verdade o que ele estava dizendo, pensando e sentindo, o Senhor Deus não teria dito para ele o que ele realmente poderia fazer. Porque o que Deus diz para ele fazer é segundo a capacidade dele. Ou seja, quando eu e você entramos numa situação difícil, no impasse, queridos, não tem esse negócio de que a gente não pode fazer nada. A gente diz na hora da situação: eu não posso fazer nada, eu não posso fazer mais nada, está além de mim. E é verdade, tem um momento que a gente entra em situações tão difíceis que eu e você, humanamente falando, a gente não pode fazer nada, mas Ele pode. Deus pode fazer todas as coisas, amém? E é aqui que entra o agir de Deus, e é aqui que entra o meu e o seu agir. Porque esse servo ficou esperando Deus fazer algo para ele, quando na verdade Deus disse para ele: faça você alguma coisa na minha ausência. Porque quando você começar a fazer alguma coisa na minha ausência, aquilo que eu te dei, tenha certeza, não vai se perder. Tenha certeza que no momento que você começar a se mover dentro daquilo que talvez você acha que é insignificante, eu vou agir ao seu favor. Eu vou fazer algo ao seu favor. E você não vai sair perdendo. Você vai sair ganhando. Quando você colocar atitude, quando você se mover dentro das possibilidades, você vai receber graça de Deus, socorro de Deus, misericórdia de Deus, amém?
O que Deus está dizendo aqui, queridos, é que Ele quer de mim, de você, uma atitude, porque dentro da nossa limitação, ou dentro do nosso problema, eu e você temos condição de, no mínimo, fazer alguma coisa assim. E nesse fazer alguma coisa, é onde Deus, Ele olha para nós e sabe que você pode fazer aquilo, você dá conta de fazer aquilo. Mas enquanto você não fizer aquilo, Ele não se move. Ele não se move. Porque tem coisas, queridos, que está no nosso alcance fazer sim. Mas aí o medo está nos cegando. Quando você entra numa situação onde você não pode fazer nada, você está atado, você não tem o que fazer. Será que realmente você não tem o que fazer? Nós podemos orar. Você pode fazer isso? Na hora que você pode, de repente, perder tudo, não poder fazer mais nada, mas será que você pode erguer a sua voz aos céus e orar? Será que você pode clamar ao Senhor? De repente, é isso que Deus está esperando que você faça. Mas a gente olha para o nosso problema, olha para o nosso tamanho do medo, e a gente pensa que talvez uma oração naquela hora vai ser insuficiente para solver o nosso problema, e a gente não ora então. Certa vez eu estava conversando com uma jovem, cheia de complexo, cheia de medo, cheia de melindre, e eu falei para ela assim, vai orar. E ela respondeu para mim, do que me adianta eu orar agora diante dessa dificuldade? Do que vai me adiantar isso? É a resposta que ela me deu. Mas segundo a conversa que eu estava tendo com essa jovem, ela já não podia fazer mais nada, ela já tinha esgotado todas as suas possibilidades. Mas eu vi a possibilidade que ela poderia orar. Mas às vezes nós não oramos, queridos, porque nós achamos que, meu Deus, eu estou precisando de dinheiro, o que vai me resolver orar? Meu Deus, eu estou precisando de fazer alguma coisa, o que vai me resolver orar? Você pode orar, é isso que você pode fazer? Então faça, querido. Porque Deus está olhando para você e vendo a sua limitação, vendo a sua capacitação. Ele sabe que você dá conta de fazer isso. Aí está esperando que você faça isso, que você ore, que você adore o Senhor, ou até mesmo que você passe um tempo lendo a palavra. A palavra. É aqui que a gente não consegue, gente, entender as coisas, ou fazer uma conexão. Eu estou precisando de trabalho, estou precisando de emprego. O que eu vou fazer lendo a Bíblia? E eu não entendo nada do que eu leio. Mas espera aí, você pode ler? Você dá conta de ler? Você dá conta de vir para o culto? Você dá conta de fazer alguma coisa? Então faça, porque talvez é isso que Deus está esperando que você faça, para que as coisas na sua vida multipliquem. E muitas das vezes nós ficamos esperando que Ele faça tudo. Mas tem uma parte que eu e você precisamos entender, que nós precisamos fazer. Pensa. Quando você se encontrar em aperto, em problemas, em dificuldades, para e pensa. Você dá conta de fazer alguma coisa sim. A gente acha que não dá conta de fazer nada, mas Deus está nos mostrando aqui que no reino de Deus nós damos conta de fazer alguma coisa. E se fazer alguma coisa está baseado na nossa capacitação. Não importa se é muita ou se é pouca. Se é o pouco que você dá conta de fazer na hora do aperto, então faça. Não fique parado, não fique esperando cair do céu. Negocie até que Ele venha. Significa, faça alguma coisa. Se você pode cantar, então cante. Se você pode adorar, então adore. Se você pode, então orar, ore. Se você pode ler, leia. Se você pode visitar alguém, visite. Se você dá conta de abraçar alguém, abrace. Se você dá conta de dar um discipulado, dê um discipulado. Se você dá conta de lavar a louça, lave a louça. Se você dá conta de fazer sua lição de casa, faça a sua lição de casa. Mas não fique parado, não fique estacionado, esperando Deus fazer tudo, porque na verdade Ele está olhando para você, esperando que você se levante, porque você já tem fé, tem palavra, tem conhecimento, tem ministério, tem oportunidade, tem saúde, tem dinheiro. Então levante-se em nome de Jesus e faça alguma coisa. E às vezes se fazer alguma coisa, talvez não vai ter nada a ver com o seu problema, com a sua dificuldade. Mas é isso que Deus quer que você faça.
que você se exercite, que você mova, que você tenha atitude, e principalmente, queridos, em cima daquilo que nós já temos ouvido e aprendido. Ouvido e aprendido. Porque o medo sempre diz para nós: você precisa aprender mais, você é novo demais, você não dá conta, você não consegue, você não pode. Mas essa é a voz do medo, não a voz de Deus. A voz de Deus para nós é essa: faça alguma coisa com aquilo que você tem. Mas é tão pouco. Faça algo com o pouco que você tem, e você vai ver o reino de Deus você vai ver o reino de Deus trazendo à existência aquilo que você precisa. Aqui no verso número 26, deixa eu ver, 24. E disse aos que estavam com ele: tirai-lhe a mina e dai ao que tem 10 minas. A primeira vez que eu li isso aqui, eu falei: realmente, esse Deus é terrível. O cara já não conseguiu fazer nada. O cara é um pobre coitado, é um miserável. Ele não conseguiu fazer algo, porque estava com medo. Aí Deus vira assim e diz para ele assim: toma dele essa única moedinha, essa única oportunidade que ele desprezou, que achou que era muito pouco, e dá para o outro que tem 10. Aí você fica assim: uau, esse Deus é realmente terrível, é realmente como o cara falou. Não, mas o que Deus está fazendo aqui é justamente o que ele disse. Está acontecendo conforme o que ele falou. O que Deus está dizendo aqui, quando tira desse e dá para o outro que tem 10, verso número 25, disseram-lhe ele: Senhor, ele tem 10 minas. Exatamente como eu pensei: mas o cara já tem. Ele já tem muito, e vai tirar do pobre coitado que não tem, e vai dar para o outro que tem muito. Você olha assim e fala: isso é injusto. Mas não é. O que Jesus está nos ensinando aqui, queridos, é uma ilustração. O que Jesus está nos ensinando aqui é um princípio acerca do reino de Deus. Você quer ter mais do reino de Deus? Você quer receber mais do reino de Deus? Você quer ser mais abençoado pelo reino de Deus? Ele está dizendo assim: olha, então tenha atitude dentro desse reino. Não fique esperando tudo pelos outros. Não fique esperando tudo de Deus. Porque você, na sua limitação, na sua capacitação, você dá conta de fazer alguma coisa sim. Levante-se e faça alguma coisa. Porque aí ele começa dizendo aqui, verso número 26: pois eu vos digo que qualquer que tiver, ser-lhe-á dado, mas ao que não tiver, até o que tem lhe será tirado. Quando eu li isso aqui pela primeira vez, eu não entendi. Eu falei: Senhor, o que o Senhor está querendo dizer? O Senhor está falando aqui acerca do agir do teu reino na nossa vida, mas o que é isso aqui? Quem tiver vai ter mais, e quem não tiver, até o pouco que ele tem vai ser tirado. Isso soa como injustiça, mas o que Jesus está nos ensinando aqui é um princípio, que o reino de Deus, ele move e ele é a favor daqueles que têm uma atitude. Atitude, queridos. Esse versículo, na verdade, ele se interpreta da seguinte forma: pois eu vos digo que qualquer que tiver atitude com aquilo que ele recebeu nessa vida, com aquilo que Deus deu para ele, se ele trabalhar com aquilo, se ele tiver uma atitude na vida dele, mesmo achando que aquilo é pouco para resolver o problema dele, a dificuldade dele, mas se ele mover, exercitar-se em cima daquilo, está dizendo aqui que mais vai lhe ser acrescentado ainda. Pois eu vos digo que qualquer que tiver atitude ser-lhe-á dado, mas o que não tiver atitude, até o que tem lhe será tirado. Não é Deus que tira, não é Deus que subtrai, é a falta de atitude na nossa vida que nos empobrece. Você recebeu algo de Deus para você fazer. Você recebeu algo de Deus para você estar fazendo na vida das pessoas, na sua própria vida, na sua própria casa. Se você ficar deitado no sofá o dia inteiro, esperando o resultado, o que você acha que vai acontecer? Se você ficar na inércia, na paralisia, deitado o dia inteiro, essa falta de atitude, essa inércia, gente, vai fazer com que até o que a gente tem nos seja tirado. Você fica um mês deitado, sem trabalhar, você não tem reserva nenhuma no banco. O que vai acontecer? Você vai perder a casa,
você vai perder os seus recursos, você vai perder a sua comida, você vai perder os seus privilégios. E não é Deus tirando, e não é o maligno roubando, queridos. É a nossa falta de atitude no momento onde você de repente tem capacidade de fazer algo sim. E Deus espera que você faça aquilo para que Ele possa agir ao seu favor. Mas de repente a gente fica entregue à situação, totalmente inerte. É onde então até o que a gente tem, a gente perde. Nós precisamos saber, queridos, que o reino de Deus, tudo que acontece na nossa vida, é movido através de uma atitude do nosso coração. De uma atitude dentro da sua capacitação. E se você é capacitado no muito ou no pouco, Deus quer ver você se movendo. Amém, queridos? Então, se você pode orar, ore. Se você pode ler a palavra de Deus, leia. Se você pode fazer algo que está ao seu alcance fazer na hora da adversidade, então faça. Porque no momento que Deus encontrar você tendo a atitude de fazer alguma coisa, querido, que Ele sabe que você dá conta de fazer, então Ele se levanta e vem ao seu favor. Amém? Se nós ficarmos somente orando também, queridos, preste bem atenção. Se você ficar orando, pedindo por emprego, e não se levantar e sair da sua casa e conversar com pessoas, encontrar um tantocha no meio do caminho, preencher uma ficha, fazer entrevista, não vai cair do céu o emprego só porque você está orando. Você deve orar, você deve adorar a Deus, você deve meditar na palavra, jejuar, lavar o seu carro, cuidar do seu cachorro, cuidar do seu irmão, mas também, se dentro daquela situação, me entenda muito bem, se dentro daquela situação você não entender que você tem uma ação a fazer, um papel, uma atitude a ser feita ali, Deus não se move ao seu favor. Porque Ele está te olhando, está te observando, Ele sabe que você pode fazer aquilo, mas você está esperando Ele fazer. Não vai dar certo isso nunca. É a mesma coisa pessoas que eu encontro no caminho que estão orando para casar. Está orando, jejuando para casar, e Deus não vai trazer, gente, essa mulher montada num cavalo branco e dar para o camarada. Não vai acontecer isso. Tem que orar sim, é o que dá para fazer, certo? Tem que jejuar, sim, é o que dá para fazer, certo? Mas é só isso? Dentro dessa situação é só isso? Quem quer se comprometer com alguém, que ele deve fazer, é só isso? Estou esperando no Senhor, a minha amada. Vai ficar com 100 anos na cadeira e não vai chegar. Por quê? Tem que orar, tem que jejuar, tem que ver as especificações na palavra de Deus, e depois tem que fazer o quê? Nessa área, o que mais ele tem que fazer? É só isso que ele pode fazer? É só isso, esperar no Senhor? Pensa, dentro dessa situação, o que ele pode fazer? Ele pode cortar o cabelo, ele pode dar um trato na aparência, ele pode usar um perfuminho, ele pode juntar um dinheirinho, ele pode conversar com alguém, ele pode pedir o telefone de alguém, mas enquanto ele não fizer isso, a qual Deus sabe que ele dá conta de fazer isso, bem ou mal, mas ele dá conta de fazer isso. Então o Senhor não faz nada. Não faz nada. Ele não está tendo atitude ao ponto onde ele tem uma capacidade para agir ali. E é aqui onde muitos de nós ficamos esperando no Senhor, e nada acontece. Esperei com paciência no Senhor, então Ele ouviu o meu clamor. Eu esperei com paciência no Senhor, e o Senhor respondeu a minha oração. Esse esperar com paciência no Senhor, queridos, é aquele momento, é aquela situação aonde você se certifica, aonde você entende que você podia orar, você orou, você podia adorar, você adorou, você podia ler a Bíblia, você leu, você podia ter falado com aquela pessoa, você falou, você podia ter feito isso e aquilo outro você fez. Aí você olha assim, o sode está feito, a luz está lavada, estou obedecendo meu pai e minha mãe, acertei com esse irmão e tal, tudo. O que mais eu posso fazer? Aí você certifica-se que você conseguiu fazer tudo que você podia fazer. Então agora espera no Senhor, porque Ele vai agir a seu favor.
Espere agora que ele vai se levantar e vai agir ao seu favor. Porque ele viu que você, no mínimo que você poderia ter feito, você fez alguma coisa. E agora então ele vai se levantar, vai te abençoar, vai te prosperar, vai romper aquela limitação na sua vida. Mas você precisa entender que dentro de cada situação, você precisa ter uma atitude. Você precisa fazer alguma coisa. É a mesma coisa como, por exemplo, curso de casal. Curso de casal, casamento. Você vai para um curso de casal, tem gente lá que estudou a lição, orou pelos casais, jejuou pelos casais, aí ministra a lição para o casal, ora com o casal, abençoa o casal, aconselha o casal. Mas é só isso? É só isso? Aí você que está casado, que recebeu aquele ensinamento, que recebeu aquela palavra, o papel nosso é só ter sentado e ficar ouvindo alguém falar para nós sobre o nosso casamento? Não. Você foi para um curso de casal, o casamento é seu. O relacionamento é seu. Alguém te ajudou, alguém te socorreu, alguém te ensinou alguma coisa, alguém te deu uma facilitada, mas o casamento é seu. E dentro do casamento você pode fazer alguma coisa? Você pode fazer alguma coisa, sim. Pode. Tem alguma coisa ali que dá para fazer? Sim. Aí quando você estiver negando isso, aquilo que te pertence, aquilo que é seu, não vai vir, não vai acontecer, porque Deus ele olha para você e sabe que dentro desse relacionamento tem uma parte sua que precisa ser feita. Então não adianta ficar somente orando, tem que se levantar, tem que servir um cafezinho para a esposa, tem que ir lá dar um abraço nela, tem que ir lá dar um cheirinho nela, tem que ir lá dar um abraço nele, tem que dar o braço a torcer, tem que assistir um jogo de futebol com ele. Amém? Porque se de repente é isso que você pode fazer, mas por alguma razão, você não quer fazer, você vai ficar esperando eternamente Deus se levantar ao seu favor, quando na verdade Ele está olhando para você e entendendo que dentro da tua situação você tem como dar os seus passos, você tem como fazer alguma coisa assim. Às vezes nós estamos acomodados demais esperando que Ele faça tudo, e na verdade Ele está olhando para mim e para você, dentro de cada situação, esperando que você entenda que você tem condições de fazer alguma coisa. Então vá e faça isso. Vá e faça isso. E você vai ver o reino de Deus se levantar ao seu favor. Amém? Para nós estarmos encerrando, vá para o Evangelho de Marcos, capítulo de número 16, com isso eu encerro essa mensagem. O que a igreja ela precisa fazer, queridos, nesses últimos dias? Ela precisa ter mais atitude com aquilo que ela tem recebido nesses últimos dias. O que eu e você precisamos fazer para sermos mais abençoados por Deus? A gente não precisa ficar mais esperando. A gente não precisa ficar mais esperando ninguém. A gente não precisa de mais conhecimento. A gente não precisa de mais habilidades, ou de mais isso, ou de mais aquilo outro. Já nos foi dado algo. Já te foi te dado algo, homem. Já foi te dado algo, mulher. Já foi te dado algo, jovem. Entenda o que você precisa fazer. Faça. E você vai ser abençoado. E você vai ser próspero. Os jovens que estão aqui, por exemplo, vai orando, vai orando, vai orando. Mas se você não faz o seu dever de casa, se não faz a lição de casa que está ali colocado para você fazer, você dá conta de fazer, mas só para desculpinha, vai ficar orando, não vai ser abençoado. Se você consegue, jovem, ajudar o seu pai, ajudar a sua mãe, organizar a casa, dá uma mãozinha para eles, mas por alguma razão você não quer, aquilo que te pertence, aquilo que é seu, não vai vir para você. Aí pode ficar orando, pedindo aos céus para te abençoar. E Deus olha para você, sabe que você dá conta de organizar o seu quarto, sabe que você dá conta de lavar uma louça, sabe que você dá conta de fazer um soldezinho lá no carro do seu pai, você só anda no carro, mas não ajuda em nada. Você não é aleijado, você tem duas mãos, você pode fazer alguma coisa. Aí você quer ser abençoado por Deus, como? Deus olha para você e fala assim, rapaz, você dá conta de fazer isso. E você não está fazendo. Também não vou te abençoar naquilo que é seu. Entenda, nós temos uma responsabilidade, nós temos uma atitude. Aqui Marcos capítulo número 16, verso número 15. Diz assim, e disse-lhes, ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura.
Aqui Jesus ele coloca algo para nós fazermos. Anunciarmos o seu amor, a sua graça, a sua palavra a toda criatura. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. E estes sinais seguirão os que crerem. Em meu nome expulsarão demônios, falarão novas línguas, pegarão nas serpentes. E se beberem alguma coisa mortífera, não lhes fará dano algum. E imporão as mãos sobre os enfermos e os curarão. Ora, o Senhor, depois de ter falado, foi recebido no céu e assentou-se à direita de Deus. Ele deu algo para a igreja fazer. Ele deu algo para nós fazermos. E ele se ausentou para longe. Ele foi embora. Mas deixou algo para cada um de nós fazermos, de uma forma ou de outra. Deus deixou alguma coisa para você fazer. Homem, entenda o seu papel. Tem alguma coisa que você, como homem, você pode fazer sim. Mulher, entenda o seu papel. Tem alguma coisa que dentro do seu papel dá para você fazer sim. Jovens, entenda o seu papel. Dentro da sua juventude tem alguma coisa que você pode fazer sim. Deus sempre deixou algo para nós que nós podemos fazer sim. Você não sabe nenhum gol, não sabe escrever, não sabe falar, mas tenha certeza que tem alguma coisa que você pode fazer sim. Tem alguma coisa que dá para a gente fazer sim. Verso de número 20. E eles, tendo partido, pregaram por todas as partes, cooperando com eles o Senhor e confirmando a palavra com os sinais que se seguiram. Amém e amém e amém. Aqueles não ficaram esperando mais nada, gente. Eles ficaram esperando mais ninguém melhor do que eles. Eles não ficaram consultando a limitação ou o medo. Eles simplesmente levantaram e começaram a fazer alguma coisa com aquilo que Jesus havia deixado para eles fazerem. No momento que eles vão e começam a fazer algo que eles poderiam fazer, a Bíblia fala então que eles começam a ver então, muitas maravilhas acontecendo ali na vida de cada um deles. A Bíblia fala que o Senhor confirmava a palavra com sinais que se seguiam. Querido, nós só vamos ver maravilhas. Nós só vamos ver o poder de Deus, o favor do reino de Deus ao nosso favor, quando a gente se levantar para ir. Aqui está dizendo assim, ide por todo mundo. Em outras palavras, diz assim, faça alguma coisa com aquilo que eu te dei. Vá por todo lugar, faça alguma coisa com aquilo que eu te dei. E você vai ver maravilhas acontecendo. Às vezes nós esperamos sensações, às vezes nós esperamos uma capacitação maior, às vezes nós esperamos uma sensação maior, às vezes nós esperamos algum sinal do céu para a gente começar a fazer alguma coisa. E não é assim que o reino de Deus funciona. E não é assim que a bênção de Deus funciona a nosso favor. É muitas vezes você entendendo que você pode fazer em Deus, que está aí a grande vitória, que está aí a virada e que está aí as maravilhas de Deus para as nossas vidas. Entenda, querido, que onde você está, entenda que o estado que você está vivendo hoje, a limitação que talvez você esteja passando, o problema que talvez você esteja vivendo, entenda que você tem condições de fazer alguma coisa assim. Então levante e vai fazer, e você vai ver as maravilhas do reino de Deus se manifestando na sua vida. Você vai ver a recompensa do Senhor, você vai ver o milagre do Senhor, você vai ver a bênção do Senhor sendo acrescentada mais e mais na sua vida, queridos. E assim o reino de Deus vai ser vivido na sua plenitude aqui na terra. Amém? Vamos ficar de pé, queridos. Vamos orar ao Senhor. O que mais nós precisamos? Nós precisamos nos levantar. Nós precisamos agir. Nós vamos fazer alguma coisa. Tem alguma coisa que você pode fazer sim. Tem alguma coisa que dá pra gente fazer sim. Sabe? Como nós, pastores, resolvemos nossos problemas, a gente, pastor, tem muito problema. E sabe como é que a gente resolve eles? Ajudando outros, dando palavra para outros, orando pelos outros, visitando pessoas no hospital. Às vezes você está passando baita de uma prova, mas você tem que ir lá no hospital orar com uma pessoa que está em coma, uma pessoa que está prestes a partir. Aí eu pergunto para você, quais são os sentimentos nessa hora? Você está passando privações, apertos, tribulações, e você tem que visitar alguém para levar paz, levar esperança. Mas espera aí, eu estou com problema, eu estou com dificuldade na minha casa, eu estou com dificuldade no meu caminhar. Agora eu estou precisando ser ajudado, agora eu vou levar paz para os outros, esperança para os outros, mas espera aí, dentro desse problema,
problema, dentro dessa limitação nossa, a gente dá conta de fazer isso? A gente consegue fazer isso? Conseguimos. Às vezes chorando, às vezes gemendo, mas a gente vai e faz. De repente, porque a gente dá conta de fazer isso, é onde então o Senhor vem com vitória sobre aquele problema na nossa casa, que não tem nada a ver com a gente ajudar outros. Entenda, querido, que às vezes a melhor forma de você enfrentar uma situação, enfrentar um problema, é você agindo a favor de alguém. Entenda, querido, que às vezes você vai clamar ao Senhor, mas o Senhor vai olhar para você e vai entender que você pode fazer alguma coisa assim. Vou dar um testemunho rápido, nós vamos orar. Esse ano tem sido um ano bem difícil para mim. Estou terminando um ano com hérnia de disco. Nunca vi isso. Eu nunca vi isso. Mas eu estou aqui pregando, queridos, para vocês. Meu corpo aqueceu, eu não estou sentindo. Mas no meio do caminho eu vim para cá com uma dor terrível. Esses dias terminamos a célula, os irmãos falaram, nós queremos orar por você, pastor. Eu falei, amém. Aí dobrei os meus joelhos, começaram a orar pelas minhas costas, eles impuseram as mãos nas minhas costas. Eu senti aquele fogo, gente, aquele calor assim nas minhas costas, tocando a minha espinha. Parecia que tinha abrido assim a fornalha assim de um forno. Parecia que eu estava assim com as costas voltadas assim para a brasa, assim. Eu senti aquele calor, gente. Era a unção de cura tocando as minhas costas. Eu sabia que era o Senhor tocando as minhas costas. E eu me levantei ali da oração, agradeci os irmãos, voltei para casa com muita dor e ainda estou com dor. Eu fiquei assim, meu Deus, eu não fui curado, mas eu tenho convicção que a unção de cura tocou o meu corpo, mas eu não fui curado. Eu comecei a pensar, meu Deus, misericórdia, será que eu sou a prova de cura? Será que eu me tornei uma pessoa a prova de cura, que não consegue receber cura? Eu falei, meu Deus, eu estou com dor, eu preciso me livrar disso. Então eu comecei a pensar, e de repente brotou uma luz e um entendimento que veio nessa palavra. Foi então quando o Senhor Deus ele disse para mim assim, você tem uma coisa que você pode fazer sim, mas você está evitando de fazer. Mas eu sei que você dá conta de fazer isso. Enquanto você não fizer isso que você dá conta de fazer, a cura não vai vir. Porque se você quer cura, mas se você quer cura e você dá conta de fazer isso que é para a sua própria cura, então por que você não está fazendo o que você pode fazer? Enquanto você não fizer o que você pode fazer, ela não vai vir. Porque você está atrapalhando de ser curado. Eu falei, como assim? Como assim? Como assim? Como assim? Aí alguém aqui falou para mim um tempo atrás, faça uns exercícios. Faça uns exercícios. Vai no médico e não sei o que. E você lá, não, porque eu estou clamando aos céus, porque eu estou orando ao Senhor. O Senhor me curará. Um anjo vai vir no meu caminho, vai tocar na minha espinha, e eu vou ter uma espinha nova de aço agora. Aí você começa a pensar, é verdade, eu não fui no médico ainda. Os exercícios que passaram para mim, eu não estou fazendo ainda, porque afinal de contas, a gente sempre tem uma desculpa, porque a gente não pode fazer aquilo. Aí Deus encontra você negligenciando algo que você tem capacidade de fazer sim, ainda que seja mínimo, você não faz. Então aquilo que te pertence não vem. E até o que você tem é tirado. É tirado por quê? Por falta de atitude numa área que você tem capacidade para fazer algo assim. Vamos terminar esse ano, queridos, buscando uma atitude dentro de cada limitação, dentro de cada prova, dentro de cada problemática. Vamos buscar uma atitude que corresponde àquilo que nós queremos receber dele. E quando Deus encontrar você fazendo, mesmo que seja o mínimo que você pode fazer, tenha certeza, as janelas do céu abrirão e o reino de Deus se manifestará na sua vida. Mas entenda que em toda situação Deus quer uma atitude minha e sua, em nome de Jesus. Amém? Talvez o que é a única coisa que você precisa fazer é se levantar em nome de Jesus e começar a agir, começar a fazer alguma coisa. Amém? Vamos orar ao Senhor. Pai, em nome do Senhor Jesus. Pai, obrigado, Senhor Deus querido, pela oportunidade de nós estarmos na Tua casa. E aprendemos, ó Senhor, meu Deus querido, na Tua casa, Senhor Deus, e diante da Tua presença, Senhor. Senhor, Tua palavra foi pregada, Tua palavra foi ministrada, Senhor Deus e Pai. Senhor Deus, agora vem trazendo entendimento, Senhor Deus, aos nossos corações, Senhor Deus e Pai. Daquilo que nós precisamos fazer, Senhor. Daquilo que nós precisamos ter uma atitude, Senhor Deus, e por alguma razão, Senhor, nós estamos paralisados e não queremos fazer.
porque talvez nós estamos com medo, ou porque talvez nós achamos que isso é pouco ou insuficiente para resolver a nossa situação. Mas, Senhor Deus e Pai, a Tua palavra veio hoje ao nosso coração, Senhor, nos ensinando, Senhor, que no Teu reino, Senhor Deus e Pai, o Senhor espera que nós venhamos negociar até que o Senhor venha. O Senhor nos concedeu algo, Senhor, conforme a nossa capacitação. Seja essa capacitação muita ou pouca, o Senhor espera de nós uma atitude, Senhor, correspondente, Senhor. Seja, Senhor Deus, diante de um problema, seja diante de uma dificuldade, o Senhor espera que nós venhamos fazer alguma coisa, para que o Senhor se levante ao nosso favor. Meu Deus, meu amado Pai, derrama sobre nós o Teu Santo Espírito neste lugar, Senhor, e ajuda-nos, ó Senhor, meu Deus, a termos uma atitude correspondente, Senhor Deus e Pai, em cada ação, Senhor, em cada momento, em cada situação, em cada dificuldade. Meu Deus, meu amado Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo de Nazaré, o Senhor, nos mostra, Senhor Deus e Pai, aquilo que nós somos capazes de fazer, aquilo que nós somos capazes de realizar. Nos mostra, Senhor Deus e amado Pai, aquilo que até mesmo o Senhor tem pedido para nós fazermos. Mas nós, por alguma razão, Senhor, não fazemos, ó Senhor, porque nós achamos importante, porque achamos que é insuficiente, porque achamos que é pouco, ou porque nós estamos com medo. Meu Deus, meu amado Pai, que hoje caia por terra toda desobediência, que hoje caia por terra todo medo, que hoje caia por terra, Senhor, toda a sensação de engano que o espírito de medo traz sobre as nossas vidas, nos engessando, nos paralisando, nos travando, nos acomodando. Meu Deus, meu amado Pai, dá-nos, ó Senhor, meu Deus querido, entendimento, Senhor, hoje, da atitude que nós precisamos ter na nossa casa, no nosso trabalho, no nosso ministério, na vida conjugal, na vida, Senhor, meu Deus querido, ministerial, nos jovens, meu Pai. Mostra-nos, ó Senhor, o que o Senhor quer que nós venhamos fazer, Senhor. E nós iremos fazer, Senhor, até que o Senhor venha, Senhor. E que o Senhor nos encontre, Senhor, negociando, Senhor, com aquilo que o Senhor nos concedeu, em nome de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de Jesus. Amém, queridos? Eu terminei essa mensagem lendo o Evangelho de Marcos, capítulo número 16. Por quê? Ali fala do id, ali fala de fazer discípulos, e ele fala de sermos usados poderosamente por Deus. Essa igreja, ela está pronta. Você já está pronto. Vocês não precisam mais de palavra, de mais ensinamento, de mais conhecimento. Entendam muito bem o que eu estou falando. Vocês não precisam mais disso para fazer o que vocês já podem fazer. O estudo da palavra de Deus é constante até que Ele venha. Precisamos sempre aprender no seu santuário e adorar a beleza da sua formosura, diz o salmista. Mas para a gente se mover e fazer milagres, você já tem mais do que o suficiente. Creia em mim. Creia nessa palavra. Você só está esperando o Senhor, mas na verdade o Senhor está esperando que você haja. Encontre pessoas, pregue, toque pessoas, abrace pessoas, ore por pessoas, visite pessoas, ouse discipular alguém, ouse visitar alguém, ouse tocar alguém, no nome de Jesus, e você vai ver os sinais, os prodígios, as maravilhas acontecendo na sua vida, porque você é de Deus, a palavra de Deus está em você. Esta igreja está pronta para se mover nos sinais, nos prodígios e nas maravilhas. Só vai. É isso que Deus espera de vocês. Igreja de Itsu, vá, levante-se, faça algo com aquilo que você já tem recebido nesse lugar, e vocês vão ver as maravilhas de Deus acontecendo na casa de vocês, no ministério de vocês, no casamento de vocês. Jovens, vocês irão ser usados com muito poder. Você acha que é novo demais para fazer milagres e prodígios? Você está enganado. Vá tocar pessoas, vá fazer alguma coisa com que você já tem recebido nesse lugar, e você vai ver o milagre de Deus, e você vai ver o reino de Deus a pedir
esperando por nós. Deus está esperando por mim e por você, amém?